Boa noite, pessoal, tudo bem? Então a gente vai começando aqui, à medida que o pessoal for chegando também, a gente vai dando continuidade. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante e é muito importante, né, quando a gente pensa em comunicação. Então, para isso, eu fiz questão de chamar uma pessoa em quem eu tenho muita confiança, né, depois de muito tempo de convivência, muito tempo de trabalho, né, e aí vai ser um prazer hoje estar com o Davi, ou David, né, Paulino, que vai falar um pouquinho pra gente sobre a especialidade dele, que é o trabalho com a imagem, né? Então a gente sabe que quando a gente vai se comunicar, não somente o nosso conteúdo diz sobre a nossa mensagem. Existem vários outros elementos, né, como a linguagem não verbal, e nisso a gente inclui a imagem, que também vão reforçar ou vão contrariar toda a nossa comunicação. Então, por isso eu fiz questão de chamar o David, para conversar com a gente sobre qual que é o papel da imagem e a área que estuda isso, né? Então, vou convidar aqui o Davi para começar com a gente. Vamos lá. Então, chegando aí o Davi. Oi! Sim. Finalmente, hein, Davi? Finalmente, depois de tanto combinar, finalmente a gente pôs na prática, né? A gente conseguiu. Pessoal, eu conheço o Davi já tem muito tempo. Eu conheço o Davi há mais de 10 anos. E todo esse tempo, assim, foi uma caminhada extensa. O Davi me viu passar por diferentes fases da vida, dos cabelos, das maquiagens, da sobrancelha e da imagem, né? Então, assim, poder falar com ele hoje é um prazer, porque, de fato, é alguém em quem eu confio. É alguém em cujo o trabalho eu confio, né? A única pessoa que toca no meu cabelo, na minha sobrancelha, é o Davi, ninguém mais faz isso, né? E isso há mais de 10 anos. Então, Davi, eu queria te agradecer por aceitar o convite. E eu queria muito te pedir para contar um pouquinho da sua história pra gente. Fala pra gente, assim, como que começou o seu trabalho, o que que você faz, como que você chegou a trabalhar com imagem e por aí. Tá. Boa noite a todos, né? É um prazer estar fazendo parte dessa live aí, pra gente estar compartilhando um pouquinho a respeito desse esse amplo conhecimento de imagem e o que a imagem tem para expressar, né? O que a imagem pode levar para expressar. Eu tenho 20 anos de profissão, né? Mais de 20 anos de profissão. Tenho 20 anos que eu atuo na área da beleza. Sou fundador e proprietário do David Studio Visagem. E eu sempre trabalhei com, né, desde quando eu fiz o meu curso de cabeleireiro a primeira vez, sempre trabalhei com, né, nessa área da beleza. Mas de uns anos para cá eu comecei a me aprofundar mais nessa relação da beleza, né, da imagem e da autoimagem da pessoa, para que a gente possa trabalhar o conjunto, né, que a gente possa trabalhar o conjunto da imagem, tanto a pessoa como o que ela tem para expressar e o que ela quer expressar. Uhum. E, Davi, quando que você começou, então, a lidar com imagem mesmo, né? Porque, assim, eu acho que imagem parece que é muito mais do que a gente fica pensando. Quando a gente pensa em imagem, a gente pensa em design, a gente pensa, assim, né, nessas coisas externas a nós. Mas a nossa imagem também é importante, né? Quando que você... Tipo assim, o que veio na sua cabeça que você falou, não, isso é importante, eu preciso estudar sobre isso? Isso, foi quando me apresentaram a primeira vez o curso de visagismo e imagem. E quando eu fiz o curso de visagismo e imagem, eu pude perceber que existe muita coisa além da imagem, né? Além daquilo que a gente vê, né? A imagem, ela expressa muita coisa, né? A imagem está ligada ao emocional, a imagem está ligada à essência da pessoa, né? Quem ela realmente é. E
Aí eu fui aprofundando, né, a cada dia mais nesse conhecimento, né, e fiz vários cursos dentro desse conhecimento e continuo aprendendo ainda mais sobre esse conhecimento para poder levar para cliente, né, para a pessoa, o máximo de conhecimento que eu puder para poder fazer com que a pessoa olhe para ela e ela consiga se enxergar, né, para que ela possa olhar no espelho e ela consiga se enxergar e ela possa expressar quem ela é e o que ela quer dizer com a imagem dela, né? Ótimo. Isso tem tudo a ver, né, com o meu trabalho. Eu trabalho com comunicação, tem tudo a ver, que a gente sabe, assim, que a imagem tem tudo a ver com a mensagem, né? Não adianta eu falar uma coisa se a minha imagem tá apontando para outro lado, né, Davi? Exatamente, exatamente. A imagem é o primeiro impacto que a pessoa causa ali, né, diante de de vários contextos, uma palestra, diante de uma entrevista de emprego, né, diante de uma reunião, diante de uma situação. A imagem, ela chega primeiro, então ela fala primeiro, né? Ela comunica primeiro. Bom, Davi, você já mencionou aí, então vou começar com as minhas perguntas. Gente, eu fiz uma série de perguntas para o Davi, mandei antes, porque eram muitas. E aí a gente tentou selecionar algumas, né, Davi, que seriam, assim, poderiam ser úteis para vocês. A ideia é muito pensar de que maneira a gente pode usar a nossa imagem a nosso favor, né, para representar de fato o que a gente quer representar de nós, seja no nosso negócio, seja na nossa vida profissional, no dia a dia, né? E aí uma das primeiras perguntas que eu fiz para o Davi, quando eu fui conversar com ele, é o que de fato é visagismo e qual que é a relação dessa área de conhecimento com o marketing pessoal e com a nossa apresentação no dia a dia. Sim, o visagismo, ele consiste em levar a pessoa a um conhecimento de si mesma, né? A gente faz uma consultoria e nessa consultoria a gente faz a pessoa olhar para dentro de si, né? Para ela enxergar a sua beleza, a sua essência ali e ela trazer essa essência para fora e a gente expressar essa beleza de acordo com o momento que ela está vivendo e de acordo com as características naturais que ela tem, né? Então, o visagismo consiste em levar a pessoa a uma reflexão sobre si mesma e o que ela quer expressar com a sua imagem naquele momento de vida, né? Lógico, respeitando os princípios de harmonia estética, né? Sempre. E como que funciona isso, Davi? Assim, como se relaciona isso? Porque eu tô pensando aqui, olha, tipo, a essência da pessoa com a imagem. Eu tô pensando assim, como que você capta a essência de uma pessoa, né? Como que se dá esse trabalho na prática? Na prática, a gente faz uma consultoria, tem todo, né? É como se fosse entre aspas, uma consulta psicológica, né? Uhum. Eu sento com a cliente, a gente começa a conversar, eu observo os traços da pessoa, né? Formato de rosto, de olho, de boca, de nariz, a expressão de cada um, o que ela passa, né? Se ela passa segurança, se não, se ela passa, né? Mas isso tudo cada um tem da sua essência, né? Cada um individualmente tem as suas características específicas. Aí a gente começa a observar essas características e a gente faz uma avaliação geral. E depois dessa avaliação geral, a gente chega num resultado e a gente mostra para a pessoa, olha, você é essa pessoa aqui. Então, dentro dessa pessoa que você é, a gente vai trabalhar a sua imagem de acordo com você, respeitando esses princípios de harmonia estética. Legal, legal demais. Eu vou fazer uma pausa aqui para a gente ver o que o pessoal tá falando. E cumprimentar todo mundo, né, que chegou aí. Então, tem várias pessoas, não vai dar pra mencionar. Tem gente que já entrou e já deve ter ido, né? Então aqui, Gabriel, Laís, Cláudia, Daniela Bessa, querida, Pastor Kaiser, Sabrina, Nath, olá, a Mila, querida, Bruno. Bom, todo mundo, gente, muito bem-vindos. A gente está falando sobre imagem e comunicação, pensando na questão do marketing pessoal. O Davi começou a explicar para a gente um pouco
o que é o visagismo, né? Que se dedica a esse estudo da imagem. E aí, Davi, já tem até uma pergunta aqui que eu achei legal. Olha, a Mila perguntou assim, a Mila trabalha com arte, entendeu? Ela é artista, então com certeza ela tinha que perguntar alguma coisa. Tem tudo a ver com o que ela faz e ela adora. Ela tá perguntando aqui, ó, ela fez 2 perguntas. Vou falar as 2 de uma vez. Ela perguntou, olha, a beleza interior é mais importante, né? Porque quando a gente começa a falar de exterior, fica parecendo que fica superficial, né? Fútil e tal. Então, assim, como que a gente relaciona, né? Beleza interior com beleza exterior? Uma é mais importante que a outra? E a outra coisa que ela menciona é, tem tantas pessoas esteticamente maravilhosas, mas você vai conversar com elas e elas são muito vazias. Né? Então, como que funciona essa questão da imagem externa e da imagem interna? Tem relação, não tem relação? Uma é mais importante que a outra? Como que funciona isso? Na verdade, não é que uma é mais importante que a outra. As 2 caminham juntas. Há uma diferença entre o belo e o bonito. Sabe que é uma diferença entre o belo e o bonito? Todo mundo acha que todo mundo é bonito. Mas, na verdade, o bonito é aquela pessoa esteticamente harmoniosa, né? Tudo dentro dos padrões de estética. Existem pessoas que são realmente bonitas, mas elas não são belas, porque a beleza ela é externa. A beleza não, né, ser bonito, né, esteticamente bonito é externo, mas a beleza ela vem da essência, né? Então por isso as 2 têm que caminhar juntas. A pessoa pode ser extremamente bonita, mas não ser bela, ou ela pode ser bela, mas não necessariamente ser bonita, né? Então a gente trabalha dentro desse contexto unindo o belo com o bonito. A gente vai trazer a beleza interior, que é o belo, que é a essência da pessoa, que são as características da pessoa, e unir com o bonito, que é o externo, né? Que é aquilo esteticamente, né? Que a gente consegue enxergar. A gente vai unir as 2 coisas para que a pessoa possa ser bonita e bela ao mesmo tempo. Então, talvez na caminhada até tenha assim um desenvolvimento também de dentro para fora, né, Davi? Assim, não é uma coisa assim que você se ocupa só do externo, né? Do tipo, vou fazer um penteado que tem a ver com o formato do seu rosto. Não é só isso, tem a ver também com alguma coisa de dentro, né? Sim, tem muito a ver com dentro. Até porque eu preciso saber quem é a pessoa, né? E o que ela quer expressar naquele momento da vida dela, né? Que ela está passando. Tanto com um corte de cabelo, com uma cor de cabelo, né? Eu acho interessante, principalmente com relação ao corte de cabelo, né? Que às vezes as pessoas chegam lá e querem cortar o cabelo, né? Às vezes uma mudança radical, não é só cortar o cabelo, né? Acertar as pontas e tal, mas uma mudança radical. Eu sempre faço essa pergunta: por que você está cortando o seu cabelo? Qual que é o motivo? O que te motivou a cortar o seu cabelo, a ter essa mudança radicalmente? Aí, porque nessa pergunta e outras perguntas, eu vou conhecendo a pessoa, a história dela de vida e o momento que ela está vivendo ali, para que eu possa entender esse momento, interpretar, traduzir esse momento e reproduzir isso dentro do que a cliente precisa para aquele momento. Legal. Gente, isso é muito verdade, tá? Eu lembro disso acontecer comigo mesmo, né? Com o Davi. Vou até pedir licença pro Davi para contar que é verdade, assim. Ele não tá falando só teoricamente, não. Então, teve uma vez que eu fui no salão e eu queria muito cortar o cabelo curtinho, assim. E eu falei, eu quero cortar, eu tava com o cabelo longo na época, eu falei, eu quero cortar curtinho e tal, não sei o quê. Aí o Davi parou, conversou comigo com toda a paciência. Ele falou, mas por que você quer cortar o cabelo? Aí eu fui falando, né? E aí, eu nem lembro mais o que eu falei, mas pelo que eu falei, ele falou, Yara, eu acho que você não quer cortar o cabelo. Eu acho que você quer um outro tipo de mudança. Você vai cortar o cabelo e você vai se frustrar, porque você não vai sentir o que você tá achando que você vai sentir. E aí, no dia eu não cortei. Depois passou um tempo mesmo, assim, meses, não sei nem se anos, não lembro exatamente. Mas eu lembro que eu voltei lá depois e eu falei, agora eu quero cortar o cabelo. Ele falou, agora eu sinto que você realmente quer.
né? E aí, de fato, eu cortei o cabelo e senti assim, ele percebeu que era uma questão mais interna, né, Davi? Não só uma questão, porque é aquilo ali, né? Você vai mudar do lado de fora, mas vai ficar frustrado, né? Exatamente, porque a mudança, ela acontece dentro. E às vezes, por exemplo, agora nessa época de quarentena, isso pode acontecer muito, né? A gente está vivendo um tempo muito diferente, né? Do qual todo mundo, ninguém estava esperando nem acostumado. Então, o que acontece? Às vezes você está cansado de se olhar no espelho, mas você não mudou por dentro, entendeu? Às vezes sei lá, um problema emocional ali, temporário, e que você olha para você quer ver outra pessoa, mas você quer ver você quer se ver mudada, porém você ainda não mudou. Então, se eu faço isso, o que acontece? O cérebro, ele processa a imagem, ele processa aquilo que ele vê. E se eu mudo o externo, mas o interno não mudou, aí você tem um choque assim de realidade e você não vai conseguir se enxergar no espelho. Então é preciso que a pessoa entenda o momento certo dessa mudança, né? Eu falo, é preciso entender o momento certo de você cortar o cabelo radicalmente, porque você tem que estar preparada internamente, você tem que ter mudado internamente para que você possa mudar exteriormente. Muito interessante, muito interessante. Eu vou dar uma lida aqui no que o pessoal tá falando, pra gente seguir aqui, olha. Tá aqui o meu primo querido me zoando aqui, ó, falou, a Yara não é bonita, é bela. Aí depois ele ouviu a explicação, ele falou, não, espera, Yara é extremamente bonita e exuberantemente bela. Assim, ops, errei. Aí a Gi maravilhosa, te amo. A Gi maravilhosa de São Paulo, uma amiga muito querida, ela falando, mas o feio, belo, tem vez? Ela tá perguntando. Vou te mandando as perguntas aí, você junta aí na sua cabeça, Davi. Peraí, tem mais, peraí, tá. Deixa eu acabar. Se o feio, belo, tem vez, guarda aí. Aí a Mila falou, olha, sim, existe o estereótipo criado pela indústria da beleza. Então existe também essa questão, né? Ela falou, sem falar no narcisismo, que é evidente nessa vida hipermoderna. E aí a Gi fala assim, olha, os modismos determinam o que é bonito? Ela tá perguntando. E aí, marca dentista, peraí. Peraí que eu tirei o... Ah, tá. A Daniela Bessa tá falando aqui, ó. Excelente, as mudanças internas e externas precisam caminhar juntas mesmo. Aí a Sabrina tá falando. Yara é minha amiga diva, maravilhosa. O povo me chama de diva, né? Que o meu jargão, né? Então pronto, Davi, acho que eu li tudo aqui, ó. Deixa eu ver só esse. Marca dentista. Comece a mudar pelo sorriso, o sorriso muda tudo. Já tem um merchan aqui, ó. É minha amiga. Vai lá, Davi, fala um pouquinho pra nós. A primeira pergunta falando sobre... na verdade, as pessoas têm um conceito de beleza como aquele padrão ditado pela sociedade. A gente tem que entender que a beleza, ela transcende isso, ela transcende a cultura, ela transcende etnias, né? Porque o belo está na harmonia, né, de tudo. Igual eu falei, podem ter pessoas belas, bonitas, porém não belas. Por quê? Legal. Porque existe algo em desarmonia, né? Você vê uma pessoa bonita, mas porém ela não consegue se vestir bem. Sim. Tem algo fora, né, de harmonia aí. Aí o seu cérebro olha, processa a imagem e fala, a pessoa é bonita, mas tem algo errado ali naquela imagem dela. Você não sabe o que é, algo te incomoda, mas é porque o seu cérebro, a forma com que ele processa, ele percebe isso. Então, tem a ver com o que a Mila falou, por exemplo, que ela falou assim, que você acha a pessoa bonita, aí de repente você conversa com ela e passa a achar ela feia, ou o contrário também? Sim, exatamente, porque você pode conhecer a pessoa e falar, nossa, que pessoa bonita, mas ela pode não ser bela, ela pode não ter, né, igual ela falou, pode ser completamente vazia por dentro, né? Isso acontece muito, né? Às vezes você olha uma pessoa e fala, nossa, que pessoa bonita e tal, mas quando você vai conversar é uma pessoa completamente vazia e não tem uma beleza, né? Não se mostra bela, né? E tem pessoas que não são, entre aspas, né, esteticamente bonitas e demonstram uma beleza. Você é conquistado pela beleza
pela essência da beleza da pessoa, entendeu? Por isso que é muito estereótipo criado, né? Que existe o bonito e feio, não existe o bonito e feio, né? Às vezes existe uma desarmonia, porque às vezes nem tudo que é bonito é belo e nem tudo que é feio deixa de ser belo, entendeu? Ok. Então, Navi, vou fazer o seguinte, vou cumprimentar aqui a Tiffany, querida, que ela é meio Estados Unidos, meio México. Ela é de cada coisa. Eu acho que agora ela tá no México. Beijo, maravilhosa. E a Marinita, linda, que foi minha aluna aqui, é da Argentina. E se eu esqueci de mais alguém, vocês falam aqui que eu falo depois. Então eu vou fazer uma segunda pergunta que eu tinha anotado para o Davi. Pessoal, se vocês tiverem perguntas, comentários, podem escrever aqui que eu combinei com o Davi que entre uma pergunta e outra a gente vai parando para ler os comentários de vocês, tá bom? Então a segunda coisa que eu perguntei aqui para o Davi foi o seguinte. Como uma pessoa escolhe o seu próprio estilo? Então, o que ela precisa levar em consideração para que a sua imagem de fato represente quem ela é e aquilo em que ela acredita ou a mensagem que ela quer levar? Então, assim, resumindo, né? Como que uma pessoa escolhe o estilo dela? Como que ela fala assim, eu acho que isso combina mais com o que eu acredito, tal coisa combina mais com a minha personalidade, tal corte, tal maquiagem, tal roupa. Como que a gente faz isso? Eu mesmo, por exemplo, tenho muita dificuldade de escolher roupas, assim, eu só escolho, assim, deu vontade, eu peguei, mas aí depois eu percebo, nossa, isso aqui combina mais comigo, essa cor ficou legal, né? Mas eu não tenho isso, assim, muito claro na minha cabeça. Como que a gente faz essas escolhas, Davi? Primeira pessoa, ela precisa se conhecer, né? Ela precisa se encontrar. Porque o que acontece, foi até uma pergunta que alguém fez agora mesmo, com relação ao que é ditado, né? Como as modinhas, né? E os modismos, né? Que os padrões da sociedade ditam, né? O tempo todo, né? Você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que ser magra, você tem que ser alta, você tem que ser aquilo. São padrões que são ditados pela sociedade. Mas a pessoa que se destaca hoje, principalmente no tempo que a gente está vivendo, é aquela pessoa autêntica. Ela precisa ser autêntica, ela precisa ser e mostrar essa autenticidade. Então, isso, na verdade, vamos dizer assim, é um chip que todo mundo tem dentro de si, só que às vezes a pessoa ainda não se encontrou, né? E quando ela se encontra, aí ela vai e começa a perceber, não, isso aqui tem a ver comigo, eu gosto disso, né? E eu gosto disso, ou eu não gosto disso, eu gosto daquilo. Isso já faz parte da natureza da pessoa, ela já tende um pouco. O que às vezes ela não consegue fazer é criar uma harmonia entre isso tudo, entre as peças de roupa, entre cor de cabelo, essas coisas. Aí, para isso, ela precisa da ajuda de um profissional para que ele possa sentar com ela e fazer essa análise para poder ajudar e conduzir ela no caminho certo. Dentro do que é a pessoa, entendeu? Dentro do que ela é, sem fugir da sua essência, né? Ela não vai ter que criar, tipo assim, uma coisa que ela vai ficar desconfortável com aquilo, né? Tipo, vestir uma roupa, vestir uma roupa que... só para parecer encaixar num determinado... Não, ele realmente tem a ver com ela, com o que ela sente. Isso é considerado, né, na hora de fazer essa escolha. Com o que ela sente e com quem ela é também, né? E modismo, você pode usar algumas coisas, né? Tipo assim, nem todo a moda, ela não serve para todo mundo ao mesmo tempo, né? Né? Por exemplo, sei lá, usa calça com a boca larga. Nem todo mundo pode usar uma calça assim, porque cada um tem um estereótipo diferente, cada um tem um corpo diferente, cada um tem uma... Aí o que acontece? Cabe à pessoa ela buscar um conhecimento, buscar se conhecer por formato de corpo, formato de rosto, saber se aquilo ali é adequado para o tipo de corpo dela, para o formato de corpo dela. Não significa que se ela não usar, ela não está na moda, não tem nada a ver. Ela pode andar na moda sendo quem ela é, sem ter que seguir os padrões ditados pela sociedade, entendeu? É isso que o visagismo vem trabalhando, é isso que a gente trabalha de dentro para fora, para a pessoa se conhecer, se valorizar suas características naturais e realçar essas características naturais que a pessoa já tem.
Tem uns comentários aqui da Mila, vou ler e depois eu vou comentar uma coisa que eu acho que tem a ver com o que ela tá falando. Ela falou assim, olha, o mundo é tão diversificado, existem culturas tão específicas em cada país, região, às vezes um país, os gordinhos são supervalorizados, e em outras culturas são os magros. E aí, assim, eu achei muito legal uma coisa que você tá falando, assim, que eu acho que ajuda a gente a se desprender da ideia de que a gente tem que entrar necessariamente em um padrão, que é o seguinte, assim, a gente percebe que existem pessoas que causam tendências também, né? E assim, nem sempre são pessoas necessariamente famosas, né? Então, assim, existem pessoas que, às vezes, trabalhando com coisas que normalmente não são bem aceitas, que não são tidas como as melhores, as mais estéticas e tal, acabam lançando uma moda por causa do jeito da pessoa que combinou com aquele negócio, e aí de repente todo mundo começa a achar aquilo bonito, né? Tem muitos acessórios que são assim, em outro momento a gente nem fala, nossa, nada a ver isso, aí uma determinada pessoa começa a usar, faz super sentido ali, e aí todo mundo começa a achar aquilo bonito, né? Então, assim, faz a gente pensar que isso também é mutável, né, Davi? Isso, assim, muda com o tempo, com a cultura, com o momento, né? Muda muito. O que a gente tem que entender é o seguinte, às vezes acontece muito no salão, por exemplo, a pessoa chega lá com um corte de cabelo, fala assim, eu quero cortar meu cabelo. Você viu a novela tal, né? E eu normalmente não estou completamente a par, né? Aí normalmente quando a pessoa fala, eu vou lá para tipo assim, só para procuro na internet ali, né? Para ver o corte, as linhas de corte que a pessoa tá usando ali e tal. Mas o que eu mostro para a pessoa? A pessoa chega lá e fala assim, eu queria o meu cabelo igual, né? Eu tinha uma cliente que ela chegou para mim e falou assim, eu quero o meu cabelo igual da Sandra Nemberg, né? Apresentadora de um telejornal. Aí eu quero meu cabelo, né? Isso, curtinho, desfiadinho e tal. Aí ela falava, eu quero meu cabelo igual da Sandra Nemberg. Mas aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ouvir a pessoa, interpretar, porque eu quero um cabelo igual àquela atriz daquela novela, mas é porque a pessoa se identifica com aquela atriz, né? E a gente precisa entender isso, a gente precisa interpretar. A pessoa se identificou com aquela não a atriz em si, mas com aquele personagem, né? Exatamente. Ela se identificou com aquele personagem e ela quer se parecer com aquele personagem. Ou seja, ela não quer ver quem ela é de fato, ela não quer, é como se ela usasse aquilo como uma máscara, para ela se enxergar personagem e não quem ela realmente é no espelho. Aí a gente tem todo um trabalho para poder, né, fazer com que a pessoa possa se enxergar. A gente usa aquilo como um ponto de partida, né, um ponto de partida ali para o que ela quer. Eu já sei, né, se o cabelo é curto ou longo, aí eu vou trabalhar dentro das características naturais da pessoa, aquilo que ela quer, sem seguir aquele estereótipo ditado pela novela, que é o cabelo, né, igual, graças a Deus acabou a moda do platinado, né, mas quando lançou a moda do platinado, você via platinado em tudo quanto é gente que passava, platinado pra lá, platinado pra cá. Só que o platinado, nem todo mundo combina com platinado. Foi uma moda ditada, né, pelos modismos aí, só que nem todo mundo combina, porque o platinado é um tom frio, eu brinco muito, assim, que às vezes eu vi algumas pessoas com um tom de pele mais quente, amarelado, mais um tom de pele, um tom frio no cabelo. Aí eu brincava muito que assim, tem um tanto de tempestade do X-Men andando por aí, porque era igualzinho a tempestade do X-Men, porque o tom de pele avermelhado e aquele cabelo platinado, né? Que não tem, às vezes não tinha nada a ver com a pessoa, mas porque a moda ditou e a pessoa seguiu ali, né? Aí a gente precisa fazer com que a pessoa, né, possa se ver e separar essas coisas, para que ela possa viver a vida dela e criar a história dela e não viver um personagem, né, na sociedade. Sim. E se frustrar, né? Se frustrar. Exatamente. Porque o personagem passa, né? Vai chegar um ponto em que a novela vai acabar, aquele personagem vai acabar e a pessoa vai olhar e cadê eu? Ela vai se perder completamente. Ok, eu tô aqui, Davi, tô rindo até aqui nos comentários, tem umas coisas ótimas aqui, ó. E eu já vi aqui um amigo meu, Carles, que entrou aqui agora,
chamando num grupo de WhatsApp as pessoas pra virem me zoar na live. Olha isso. Gente, vamos lá trollar a Yara na live. Olha aí o nível da pessoa. Ele é essa pessoa que tá escrevendo aqui, ó. Musa, diva, maravilhosa, sem defeitos. Foi chamar os outros pra vir me trollar aqui, olha, sente. Mas aqui, olha, a Mila fala... não, mentira, foi antes aqui, ó. Foi a Rose, né? A Rose aqui tá, Branca Diniz. É a Rose, uma queridíssima. Ela trabalha com contabilidade. Ela falou assim, olha, hoje eu entendo que temos que criar um estereótipo para fazer parte de uma tribo. Aí ela pôs tribo entre aspas, né? Então, assim, uma questão tipo de identificação, pertencimento, né? Que são palavras que estão muito na moda hoje, né? A questão do pertencimento nas empresas, né? A pessoa que sentir que pertence. E é engraçado porque as empresas investem até em questões físicas que tem a ver com a imagem, né, Davi? Então a empresa coloca ali quadros, ela faz pinturas na parede, né? Tudo para aquilo ali gerar uma ideia de identificação, de pertencimento, né? Exatamente. Mostra a identidade da empresa que tem a ver com o dono, né? O proprietário da empresa e com a ideia que ele tem, o porquê, né, que ele montou a empresa. Qual que é a ideia que ele tem, que a empresa tem para passar, né? A imagem que a empresa tem para passar. Sim. Isso tudo é trabalhado. E a Mila tá falando aqui, ó. A Mila falou, quando eu fui pela primeira vez aos Estados Unidos, fiquei impressionada como eles vão para o supermercado de pijama. Aí a Tiffany, que agora eu acho que ela tá no México, mas é dos Estados Unidos, ela falou assim, sim, é verdade, inclusive na minha faculdade a gente ia de pijama para as aulas nos Estados Unidos. Aí a Mila falou assim, depois eu até achei interessante, né? Aí o Carlos entrou aqui, maravilhoso, Yara combina com o nosso viver, nunca sai da moda, só me zoando aqui, ó. Aí a Mila falou assim, calma, alguns pijamas eram bonitos, coloridos. Na faculdade de letras tinha muita gente que ia de pijama também. Então aqui, ó, a Sabrina tá falando aqui, olha. Mas às vezes temos que entrar no padrão. Por exemplo, quando trabalho em ambientes que exigem vestimentas que não são do meu estilo. Quando eu percebo, só tenho essas roupas de trabalho. Então ela entende assim que às vezes o trabalho dela e o tipo de lugar que ela frequenta acaba influenciando o tipo de roupa que ela tem no guarda-roupa. Sim, com certeza, mas isso, na verdade, tem muita coisa por trás disso, porque, na verdade, tipo assim, isso significa que ela vive muito para o trabalho e pouco para si, né? Ela tem pouco, ela dedica mais ao trabalho do que a si mesma, né? Pelo, né, que ela falou aí, pelo que parece que ela, né, ou seja, ela preocupa muito com o guarda-roupa dela, com o trabalho e esquece um pouquinho dela. Mas, na verdade, dá para se unir as duas coisas, né? Quando a gente faz uma consultoria, que a gente senta, que a gente conversa e tal, a gente faz a análise, aí a gente entra nesse consenso, fala assim, ó, você pode unir você ao seu trabalho. Não precisa necessariamente, né, você ir para uma reunião, né, de terninho, não. Você pode diversificar sem sair do padrão e sem perder a sua essência. Você pode unir as duas coisas. Você pode estar dentro do padrão, mas pode também agregar o padrão à sua essência para mostrar, essa sou eu, entendeu? Dá para se unir as duas coisas. Você me fez lembrar, Davi, de um caso que eu acho que foi com você mesmo que eu falei mais cedo, de uma mulher que eu conheci. Ela hoje é uma das diretoras de uma empresa bem importante, mas a empresa é voltada, tem muito uma marca da diversidade, prega muita diversidade, né? E aí uma palestra que eu visitei, que eu fui, né, dela, ela falou assim, olha, quando eu comecei a trabalhar, era muito exigido, assim, mulheres tinham pouco espaço dentro do ambiente corporativo e principalmente menos espaço ainda em funções de liderança. Então ela falou assim, ela mostrou na apresentação dela duas imagens, a foto dela daquela época e a foto dela agora. Na época ela tinha um cabelo bem curtinho, vestia só terninho, assim, bem quadradona, sabe? E hoje ela tipo assim, ela tem um cabelo grandão, como que chama aquele penteado que é só trança? Várias trancinhas.
Tem. Fugiu o Tem um nome nome, eu agora. esqueci, não sei se Sei, é Rastafari, eu sempre confundo. Não, E aí Rastafari. ela fez um Sim. bem grandão, assim, uma roupa bem mais descolada, assim, ela é bem mais colorida, assim, hoje. E aí ela fala como que durante muito tempo ela teve que se encaixar no padrão e hoje ela está num ambiente que permite a ela trazer mais da identidade dela para aquele lugar sem ferir a liderança dela, né? Do tipo assim, olha, eu me vestir assim, eu usar essas tranças, eu usar esse tipo de roupa, não diminui a minha competência, o trabalho, pelo contrário, né? Me traz ainda com mais força e mais identidade para o que eu faço e ressignifica o que eu faço, né, Davi? Isso, exatamente isso. O que aconteceu com ela? Ela se encontrou, né? Hoje, primeiro, né, a empresa é dela, só que ela se encontrou nesse caminho. Ela falou assim: eu não quero viver esse estereótipo, eu quero viver a minha essência. Então, quando ela se encontrou com a sua essência, aí ela colocou isso para fora e ela colocou isso na imagem dela. Então, todo mundo que olha para ela hoje vê que ela é realmente ela, que ela não está vivendo um papel, né? Que ela é realmente Sim. ela. Ela foi de encontro com a essência dela. Então, ela uniu-se a essência dela e ela trouxe esse belo para fora e uniu com a parte estética e se tornou, né, a pessoa que ela se tornou. E isso é muito interessante, porque a gente estava falando agora mesmo do pijama, né, nas universidades, e você falando que ela veste como forma ela quer e vai para a empresa sem perder e tal. Isso é muito interessante, por quê? Porque quando você se veste igual... há pouco tempo eu gravei um vídeo falando isso na quarentena, que sobre isso, né? Sobre a gente, mesmo estando em casa, né? Porque a gente não tinha um tempo estipulado para poder sair de casa, né? Não, agora acabou e tal, como nós não temos. Mas às vezes o que acontece? Aí todo mundo, no princípio é tranquilo, a primeira semana é tranquila, aí você chega, põe o pijama e fica a semana inteira, todo dia, o dia inteiro de pijama e tal. Ai, que ótimo legal. trabalhar de pijama e tal, né? E fica tranquilo em casa. Só que o cérebro processa a imagem. Você tá ali, de pijama um dia, 2 dias. Quando você tá de férias é uma coisa, né? Isso é importante quando você está de férias. Por quê? Você está de férias, você tá comunicando com o seu cérebro com o restante, de que você é o seu momento de relaxamento. Mas, né, quando você está nessa quarentena, que você está trabalhando em casa, já não é assim. Aí o que acontece? Isso pode afetar na sua desenvoltura e na sua produção, né? Isso pode afetar no seu desenvolvimento, pode afetar no seu dia a dia. Parece uma besteira, mas é a forma como que o cérebro processa a imagem. Aí você se sente incomodado, você se sente cansado, você se sente improdutivo, sem saber o porquê, e é simplesmente porque você está de pijama ali, né? O fato de ir para a faculdade de pijama, legal, é diferente, é uma questão às vezes até cultural, sim, mas a gente tem que equilibrar isso daí, porque se eu sair de casa e não tirei o pijama, significa que eu não estou interessado, estou indo, né? É como se eu estivesse dizendo assim, eu estou indo, acordei, estou indo, porque eu tenho que ir, e não dá tempo, não estou preocupado. Não era aqui que eu queria estar, né? Era aqui. Estar onde é o lugar desse pijama. Desse pijama aqui, exatamente isso, porque o cérebro processa a imagem dessa forma. Então é importante a gente entender essas questões e ter esse equilíbrio para que a gente possa, igual esse caso que você falou, trabalhar em harmonia, né? Trabalhar livremente. A pessoa ela vai conseguir se inspirar muito mais, ela vai conseguir criar muito mais, ela vai conseguir produzir muito mais, né? Quando ela tem esse encontro, né? Davi, você está falando isso? Eu fiz isso hoje mesmo, assim, eu tô aqui concordando com tudo, porque é muito real, né? Hoje eu acordei, aí eu tava assim, sabe assim, eu já acordei meio tarde, porque eu dormi tarde ontem, e aí como eu ia ficar até mais tarde hoje, eu falei assim, vou acordar umas 9, né? Aí acordei, aí só de ter acordado 9, parece que já ficou parecendo um fim de semana, né? Tipo assim, parece que o corpo já meio que... hoje não é dia normal, né? Não é dia de trabalhar, tipo assim. Aí eu fiquei a manhã inteira assim, tal, meio assim, devagar, tal. Aí quando deu assim, mais ou menos, aí eu fui fazendo as coisas, eu vi como que tava lento, sabe? Eu falei, gente, eu vou trocar de roupa,
Aí eu fui, tomei um banho, vesti, coloquei calça jeans em casa, que tá todo mundo falando, né? Eu não tô usando calça jeans tem não sei quanto tempo. Eu falei, não, vou pôr calça jeans. Aí eu mandei mensagem pro meu amigo meu, eu falei assim, eu coloquei calça jeans e sapato fechado, tipo como se eu fosse trabalhar fora, que é pra ver se o meu cérebro entende que é pra ele trabalhar, que eu tenho contas pra pagar. Então, assim, de fato, parece que tem que ter uma comunicação, né? Do tipo assim, olha, você não é fim de semana, não é feriado, você tá trabalhando, né? E de fato muda muito, assim, até a produtividade quando a gente faz isso, né? Sensacional. Sim, muda muito, porque isso. é a forma como que o cérebro processa a imagem, né? Porque o cérebro, né, se você acorda e já fica ali de pijama, aí seu cérebro entende assim, não, eu posso relaxar, então não preciso me preocupar, então eu não vou trabalhar o meu raciocínio, porque agora é o meu momento de relaxar. Mas quando você, né, igual eu falei, você tá trabalhando em home office, mesmo que você esteja trabalhando em home office, é interessante você se arrumar como se você fosse trabalhar. Aí algumas pessoas falam assim, não, fulana, eu estava até conversando com uma pessoa, não sei se foi hoje ou ontem, e a gente conversando sobre isso, aí falou, nossa, acho que não sei se é amigo, esposa, alguma coisa assim, ele falando assim, não, que ela tá trabalhando em home office, aí ela arrumou toda para trabalhar, eu falei assim, mas você vai ficar em casa, você vai trabalhar em casa porque você tá arrumando tudo. Mas é exatamente isso, é porque o cérebro vai processar a mensagem o quê? Estou pronta para trabalhar, então pronto, vamos começar a trabalhar. Então ela vai ter um empenho maior no trabalho dela, ela vai conseguir fazer as coisas com maior facilidade ali, porque o cérebro processou a imagem e já está estimulando, né, a trabalhar a criatividade e tal. Então isso vai acontecendo naturalmente, porque o cérebro processou a imagem e manda a mensagem para o corpo, fala, ó, vamos trabalhar. Legal. Ó, vou ler aqui alguns comentários e aí a gente vai caminhando aqui pro final, a gente tem mais ou menos 15 minutos. E aí eu vou ler alguns comentários e a gente vai passando aqui pra gente finalizar. A Mila aqui, maravilhosa, ela tá pedindo desculpa porque ela clicou errado e saiu. Já voltou. Aí a linda Sheila Márcia Vieira falou assim, ó, a verdadeira beleza é você sentir bem com o seu interior e você sentir bem com ela mesma, a pessoa se sentir bem com ela mesma, né? Isso faz a pessoa se completar por inteiro. Eu acho que tem tudo a ver com o que você tá falando, né, Davi? O trabalho, sim. E o que pra mim foi legal e diferencial, inclusive quando você fizer cursos disso, você me chama que eu quero fazer, quero assistir. Não porque fazer. Assim, não é separado, né? Tipo assim, porque a gente... Quando eu começo a pensar assim, vou falar de imagem, eu já tenho aquela ideia de superficialidade, eu já tenho aquela ideia de que, lá vem querer que eu fico de um determinado jeito. Então, assim, me gera uma resistência, né? Quando você traz esse conhecimento, que pra mim é mais humanizado, né? Vai considerar quem eu sou, o que eu sinto. Então, eu acho que faz muita diferença até no que a linda Sheila tá falando aqui, né? Tipo assim, de fato a pessoa vai se sentir bem porque quem fez o estilo dela, ajudou ela a se vestir daquela forma, a cortar o cabelo e tal, considerou o que ela sente, né? Como ela se vê, né? Exatamente. Assim, a gente tá mudando bastante, graças a Deus, mas ainda precisa se mudar muito esse mercado. Tem uma frase que eu ouvi muito da minha professora, que é o seguinte: há uma diferença entre o artesão e o artista, né? Há uma diferença muito grande entre o artesão e o artista. A gente acha que todo artesão é artista e a gente acha que todo artista é artesão, mas não é. Há uma diferença muito grande. Porque o artesão, ele trabalha por quantidade, né? Ele faz, por exemplo, né? Dá um exemplo aqui, esse copo aqui foi feito por um artesão, né? Criado por um artesão, porque existem vários copos iguaizinhos a esse. Iguaizinhos. Um artesão faz isso, ele cria um vaso, né? Ele cria 300 vasos iguais, naquele mesmo modelo, naquele mesmo padrão. Cria vários quadros iguais, naquele mesmo modelo, naquele mesmo padrão. O artista, não. O artista, ele preocupa o quê? Eu vou fazer uma obra. Porém, essa obra, ela vai causar um impacto muito grande nas pessoas que estiverem olhando para essa obra. Então, o que falta muitas vezes nos profissionais é exatamente esse fio de artista, né?
parar um pouquinho de ser artesão e não preocupar muito com quantidade, mas sim na qualidade e no resultado final, porque o resultado final vai mostrar exatamente o trabalho dele, a essência dele, né? Mas realçando a essência da pessoa, né? Por exemplo, quantos quadros originais, né, da Mona Lisa nós temos no mundo? Nenhum, 0, 1, não. 1. Mona Lisa é só um, né? Só um. Foi, né? Qual foi a preocupação do artista ali? Ele falou assim: eu vou fazer uma obra única. Que vai chamar a atenção, e até hoje é estudado, né? Todas as técnicas que foram usadas ali por ele e tal. Qual que é a preocupação? Exatamente isso. Você focar ali na pessoa e trazer aquela essência para fora, trabalhar aquela pessoa como de uma forma única, porque cada um é único. E quando você coloca essa, né, faz essa união do belo com o bonito, trazendo a beleza de dentro para fora e unindo as duas ao mesmo tempo, aí a pessoa chama a atenção. Aí todo mundo vai falar assim: nossa, né? Quem fez isso em você? Eu quero conhecer esse artista, porque ela passa a ser uma obra de arte, né? Maravilhoso. Vou ler aqui alguns comentários aqui. Então a Tiffany, a Sabrina falou assim, lá do pijama, ela falou: olha, eu quero ir para os Estados Unidos que eu quero andar de pijama. Aí a Tiffany, que é de lá, falou assim: olha, pode inclusive ir na praia, pode ir de pijama, tá muito frio, não é como as praias do Brasil. Então as pessoas podem ir de pijama até pra pode praia. Pode ir de pijama na praia. Ela falou que ela tá querendo, né, ir pra lá pra vestir pijama. Significa que ela tá querendo descansar, que ela precisa descansar. Ela já falou do trabalho, né, das roupas de trabalho. Agora ela tá falando de que precisa do pijama. Sabrina, vai descansar, você precisa de férias. O André Denardi, olá André, querido. Gente, André, depois vocês pesquisem o trabalho do André, sensacional. Ele trabalha com questões relacionadas à política, história, é assim, impressionante o trabalho dele. A Mila, maravilhosa, que é uma artista, né? Então ela tá aqui, por isso que ela tá aqui super ativa, que ela tá maravilhosa aqui, olha. Ela falou assim, ó, vamos esperar o dólar baixar e aí a gente vai embora lá para os Estados Unidos andar de pijama. A Mila já tá convidando a Sabrina pra viajar. E aí entrou aqui a Nath. Olá, Nath. A linda Sheila falou: olha, a pessoa tem que estar bem com ela mesma, independente da moda. A partir desse momento, tudo fica bem. E a Mila falou: eu às vezes mudo de acordo com o meu humor também. É legal isso, né? Também não quer dizer que a gente tem que... Tipo assim, você tem um estilo, aí você só pode usar aquilo ali de agora em diante, né, Davi? Não, exatamente. Vai muito com o momento que a pessoa está vivendo ali. Às vezes ela está num dia alegre, ela vai colocar exatamente isso. A imagem comunica exatamente isso. Você olha para a pessoa, você já sabe se ela está alegre ou não. Você já sabe se ela está aberta ou não, né? Se ela está, né, mais extrovertida naquele dia ou introvertida naquele dia, né? Porque pela roupa que ela escolheu, você já sabe qual que é o estado, né, de espírito que ela está naquele dia. Muito legal isso, né? A Rose falou um negócio aqui super legal. Ela falou: olha, eu trabalhei em uma empresa, um relato, né? Trabalhei em uma empresa que o diretor dizia que o cabelo anelado dava a impressão que era sujo. Tipo assim, totalmente preconceituoso, provavelmente racista, né? Como eu era coordenadora, eu passei a alisar o cabelo, né? Então a gente vê assim, isso pra mim é um abuso de autoridade, né? Tipo assim, a pessoa querer obrigar você a alisar cabelo, gente. Não, exatamente, é absurdo, né? Não, isso é um absurdo. E também o que acontece? Pode ser, na verdade, isso significa muitas coisas, né? Se ele falou isso é porque ele, na verdade, às vezes nem é um preconceito que ele tem, não. Às vezes é alguma frustração que ele teve, às vezes com uma pessoa de cabelo anelado, e ele vai transferir, né? Essa sim, é uma possibilidade para todas as também. Mulheres, exatamente, para todas as mulheres, né? Às vezes ele, sei lá, supondo aqui, né, que talvez ele tenha tomado um fora de uma pessoa com cabelo anelado, aí ele já começa a rejeitar. Isso tem muito a ver com o cérebro, porque às vezes, tipo assim, você vê uma pessoa, né, você não conhece aquela pessoa, mas de repente você tem uma certa
né, antipatia da pessoa, sem conhecer, uma certa rejeição da pessoa. Isso está ligado às nossas experiências de vida também, porque às vezes aquele formato de rosto ou aquele tipo de comportamento que a pessoa faz nos levar ao que alguém nos fez e nos machucou, né, num passado aí. E aí, quando a gente vê alguém com parecido, aí a gente logo já rejeita aquela pessoa, mas sem conhecer a pessoa na essência, né? Mas e às vezes até discursos, né, Davi? Uma coisa que foi vindo de um discurso, né? A pessoa às vezes ouviu a vida toda sendo falar, não, isso aí não é, isso é cabelo ruim, esse cabelo não é bom, esse cabelo é não sei o quê. Então a pessoa internaliza aquilo e acaba adotando aí um discurso e um posicionamento preconceituoso, né? Que pode ferir a outra pessoa, né? Exatamente. Pode falar. E a gente vem trabalhando exatamente isso, buscando trazer essa essência. Não é porque um cabelo crespo que significa que ele seja feio. Não é porque um cabelo seja anelado que significa que ele seja feio. Então, toda beleza tem a sua essência, exatamente. A gente tem que saber o quê? Fazer essa harmonização entre as características naturais e o que a pessoa tem para expressar naquele momento de vida. Sim, sim. O povo tá falando aqui, olha, sobre a fala da Rose, né, que gerou revolta aqui, né? Eu também tô revoltada, principalmente as mulheres aqui estão respondendo aqui, ó. Papo muito bom, cabelo grande é neura de brasileiro, a Mila tá falando. Padrão Barbie, cabelo liso, complicado isso. Aí a Sabrina falou, que horror, preconceituoso. Aí a Mila falou, preconceito, não existe cabelo ruim, pode ser até um cabelo mal cuidado, né? E aí, tipo assim, aquela ideia de que você pode ter um cabelo padrão liso, né? O liso que é o padrão, mas um cabelo totalmente descuidado. E aquilo ali que ficou ruim, né? Um cabelo que você não cuidou dele, né? Mas essa ideia de cabelo encaracolado, cabelo crespo, cabelo... Gente, isso não existe. E hoje tá em alta o cabelo anelado. Hoje tá em muito alto o cabelo anelado. E ter essa alta de valorizar a sua natureza, né? Exatamente. Eu acho que é muito o que você falou, né, Davi? Assim, é todo um conjunto, né? Existem, por exemplo, tem pessoas... Eu tenho uma amiga, que a Fernanda, né? Ela tinha o cabelo alisado, provavelmente, né, por um padrão, ou às vezes algumas pessoas acham mais prático, né? Eu também já ouvi isso de meninas com cabelo encaracolado, né? E aí ela resolveu deixar o cabelo crescer e ficar encaracolado. Ou, pra mim, assim, eu acho que ela se sente bem também, porque ela tá... Mas pra mim, ela tá muito mais exuberante, ela tá muito mais... Parece que deu uma... Não sei, mudou, tipo assim, até a presença dela, entendeu? O cabelo. Assim... Exatamente, é o que eu tô te falando. A sociedade quer colocar padrões. E hoje, quem foge do padrão... Ela chama atenção, porque ela fugiu do padrão, né? Não é aquilo, todo mundo igual. Então, aí você olha na rua, todo mundo igual. Quando você vê uma pessoa né, que reconhece a sua essência, que tem personalidade, né? Que muita gente fala personalidade. Aí o que acontece? Você passa o olho assim, todo mundo igual. De repente, ela se destaca no meio da multidão. Por quê? Porque é diferente. Porque ela tá se mostrando. O que ela tá querendo dizer com a imagem dela? Essa sou eu. Entendeu? Ela tá querendo comunicar isso. Essa sou eu. Quer você queira ou não, essa sou eu. Sim, verdade. Muito legal. Muito, muito maravilhoso isso. A Fernanda tá falando, olha, diva linda, concordo. A Mila falou, quando faço as minhas lives, eu gosto de fazer uma maquiagem e usar roupa de festa, ela falou. Ela falou, já tá acabando. E aí, deixa eu ver o que mais. A Fernanda, vou tentar ler o máximo possível rapidão aqui pra gente finalizar. A Fernanda falou, ver o seu batom já me animou, acredita? Que bonitinho, obrigada. Esse vermelho, né? Não, vermelho. Eu adoro vermelho também. Me faz sentir super empoderada. E esmalte preto escuro também me faz sentir assim, mega poderosa. Então ela fala, serve pra gente e pra quem está ao redor. Então, tipo, a influência não é só em mim, mas também para quem tá vendo, né? Exatamente, muito legal, porque a pessoa que tá do seu lado, ela tá observando, né? A sua imagem, sem você falar, a sua imagem tá comunicando. E ela fala assim, nossa, fulana se assumiu, né?
assumir os cachos, ou, né, o que seja e tal. Não, ela se assumiu. Aí o que acontece? A pessoa fala assim, às vezes a pessoa tem vontade, mas ela tem não tem coragem, né? Aí ela vê uma outra pessoa fazendo, aí ela se sente motivada a fazer também, a buscar a sua essência, trazer essa essência para fora. Exatamente, maravilhoso. Aí aqui, olha, a Mila tá falando, muito boa a sua explicação, Davi, ela tá falando aqui, ó. A Fernanda falou, viva os cachos. A Fernanda foi a que eu mencionei, tá? A que assumiu os cachos. E aí a Mila falou, precisamos evoluir muito ainda, muito preconceito. Viva os cachos, os lisos, as tranças, o curto, o longo, pintado ou não. E a Fernanda falou, eu amo os meus cachos, não me vejo mais no liso. A Tiffany falou, maravilhosa a live, gostei muito, excelente, obrigado pela informação, Davi. Até a próxima. E eu quero agradecer muito ao Davi por esse tempo, né? Passa muito rápido, né? Principalmente quando o tema é bom, assim. Com certeza foi só uma introdução, né, Davi? A Sheila tá falando aqui, ó. Fala pro Davi que eu admiro muito o trabalho dele. A linda Sheila Márcia Vieira. E eu também, Davi, admiro muito o seu trabalho, principalmente por você, porque eu vejo isso na prática, né? Como que você considera o todo, né? Eu nunca, assim, a minha mãe, esses dias, né, que eu fui lá no Davi, a minha mãe, eu voltei, ela falou, hoje você deve estar feliz, né? Deve ter conversado até. Porque ela sabe que quando eu vou lá no Davi é isso, né? A gente conversa de muita coisa e sem você perceber, ele tá considerando aquilo também no que ele está fazendo. Então, para mim é um trabalho assim, não é à toa que eu tô há mais de 10 anos com ele e assim, não deixo ninguém mexer na minha sobrancelha, ninguém mexe no meu cabelo. Às vezes eu fico até tentada, igual na quarentena que tava fechado, quase que eu mesma inventei moda aqui, mas eu falei, não, depois eu vou estragar, vai dar ruim, Davi vai me matar. Então assim, muito obrigado, Davi. Eu queria que você falasse aí da sua, lá do David Studio Visage, também da sua página, para o pessoal te seguir, e aí a gente finaliza. Tá. Eu queria agradecer a todos, né, pela paciência, né, e pela presença de todo mundo aí, te agradecer também pelo convite, foi muito bom. Estou disposto aí para outras se precisarem. Quem quiser seguir a página, quem puder, né, seguir a página do David Studio Visage, segue lá. E quem quiser também saber mais, né, ou quem quiser cortar o cabelo, ou que a gente possa, né, fazer uma consultoria e trabalhar a sua imagem, é só me procurar, é só chamar a inbox lá, né, ou chamar a Yara aí, ó, chama a Yara aí e pede ela os meus contatos que a Yara tem. E segue lá, me chama inbox lá, e a gente vai marcar um horário e a gente vai trabalhar isso aí. Trabalhar a sua, né, unir a sua essência com a sua estética. Exato, Davi, muito obrigada. Pessoal, eu coloquei aqui o @David Studio Visage, coloquei aqui nos comentários, então pode seguir o trabalho dele lá, com certeza ele vai sempre colocar dicas, ideias e Sim. também o que eles estão fazendo lá, né? Para mim foi um grande prazer, Davi, conversar com você e principalmente poder não conversarmos só os dois, né? Poder acompanhar a Mila o tempo todo, a Rose, a Tiffany de longe, né? Gente, pensa, uma live internacional, interestadual, gente, isso é maravilhoso, né? Então, assim, muito obrigada a cada um de vocês que participou. Eu vou deixar a live, eu vou ver se eu consigo baixar aqui, que agora mudou um pouco, né? E aí vocês podem também assistir de novo depois, se vocês quiserem. Um abraço gigante para vocês e Davi, muito obrigada. Até a próxima.